e hoje nós vamos ter debate também aqui no Pan News deste sábado. Quem tem razão, nós vamos discutir a questão da exigência de vacinação para os funcionários. Em todo o mundo está colocada essa discussão, inclusive com possibilidade de demissão daquele funcionário que se recusar a tomar a vacina. Então esse vai ser o debate. Nós vamos contar com a participação do Dr. Otávio Calvet, que é juiz do trabalho, mestre e doutor pela PUC de São Paulo, e também o Rafael Camargo Felisbino, que é advogado especialista em Direito e Processo do Trabalho. Então voltamos daqui a pouquinho com Quem Tem Razão e acompanhando essa cerimônia da qual o presidente Bolsonaro participa. Até já. Rede Jovem Pan News. Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. Quem tem razão? E começamos agora o Quem Tem Razão, que vai discutir a situação das empresas com relação aos funcionários que se recusam a tomar vacinas. Nós já tivemos aqui no Brasil um hospital que demitiu por justa causa uma funcionária que se recusou a tomar vacina. Esse procedimento tem sido adotado em vários países com autorização da Justiça por uma questão de segurança sanitária. E para discutir esse tema, nós contamos com a participação do Dr. Otávio Calvet, que é juiz do trabalho, mestre e doutor da PUC de São Paulo, e também Rafael Camargo Felisbino, que é advogado especialista em Direito e Processo do Trabalho, também professor. Eu começo conversando com o Dr. Otávio Calvet a respeito dessa questão. Doutor Otávio, obrigada pela participação aqui na nossa programação. Eu gostaria de saber como é que o senhor vê essa situação, se é justa a demissão do funcionário que se recusar a tomar vacina, ou o senhor acha que seria uma atitude impositiva? Uma boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer participar. Eu acho que, no momento, a gente não pode fazer essa exigência do empregado sob pena de justa causa por um simples motivo, porque não há uma lei, não há uma regra jurídica impondo essa conduta do empregado. O grande problema que a gente tem por trás dessa discussão toda é sabermos se um ator privado, que é o empregador, pode fazer uma exigência que a lei ainda não criou. Porque, assim, o que se costuma falar é que o STF já definiu que a vacinação pode ser obrigatória. Sim, o STF fez realmente uma decisão vinculante nesse sentido. Mas o STF também fala que, em caso de recusa do cidadão, não pode haver uma vacinação forçada, ou seja, fisicamente forçada, que essa vacinação ela vai ser exigida através de medidas indiretas que podem restringir o exercício de certos direitos ou a permanência em certas localidades, mas sempre com previsão em lei ou dela decorrente. Então, eu acho que é essa questão que muitos não estão observando. Não é que a gente não concorde com a vacinação, eu acho que a vacinação deve ser feita para todos, mas dizer que o empregado hoje pode ser dispensado por justa causa, por determinação do seu empregador quanto à vacinação, é dizer que há uma restrição ao exercício de um direito fundamental, que é o direito de você estar trabalhando, receber o seu salário, sem uma previsão legal para tal. Esse que, para mim, é o grande problema. Então, eu acho que hoje o empregador não pode fazer essa exigência sob pena de justa causa. Bom, então o senhor seria favorável, por exemplo, à definição de uma lei que obrigasse mesmo a tomar a vacina, a ter esse compromisso até para uma segurança com relação às pessoas que trabalham na mesma empresa, com eventuais clientes, é isso? Sim, sem dúvida. Eu acho que a gente precisa de uma lei feita pelo Congresso Nacional. Eu acho que também é possível a gente ter essa exigência no âmbito do meio ambiente de trabalho, por norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, que é o órgão do Executivo que tem essa atribuição por lei de dizer quais são as medidas de segurança, higiene, saúde que o empregador deve adotar. E, para mim, o grande problema não é o debate se devemos ou não nos vacinarmos. Repito, o grande problema é saber se um ator privado pode exigir isso de outro ator privado. E se a gente abrir essa possibilidade, a gente não vai saber onde isso vai parar, porque se o empregador pode exigir do empregado para proteger o ambiente de trabalho, será que também eu vou poder ter essa exigência num condomínio, por exemplo?
Será que um síndico pode exigir que todos que entrem num condomínio estejam vacinados? Será que eu vou poder exigir isso para transporte particular? Enfim, qual vai ser o limite disso, né? Então, o grande problema aí, para mim, é esse vício de origem, ou seja, quem é que pode criar a restrição a esse exercício de direito? E é bom lembrar também o seguinte, se a gente entender que o empregador pode dispensar por justa causa, a gente necessariamente vai ter que entender que nenhuma empresa hoje pode contratar alguém que se recuse à vacinação. Ou seja, estaríamos criando aí uma classe de pessoas no Brasil sem acesso a trabalho. Perderiam os trabalhos atuais e não poderiam obter trabalhos futuros enquanto não se vacinassem. E isso tudo sem previsão legal, sem uma medida, né, pela autoridade competente, normativa, que é o Congresso, estabelecendo que há necessidade da restrição a esse direito, que é um direito fundamental, o direito ao trabalho, para que a vacinação seja realizada. Esse é o grande perigo para mim. E agora eu queria saber a opinião do Rafael Camargo Filisbino, advogado, especialista em Direito e Processo do Trabalho, professor. Doutor Rafael, obrigada também pela sua participação aqui no nosso Quem Tem Razão. Eu queria saber sua opinião. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a você, Denise. Cumprimento também meu colega Otávio Calvé. Somos aí amigos e membros do mesmo grupo de pesquisa do GETRAB, USP, na Faculdade de Direito da USP. E a minha opinião é justamente no sentido da possibilidade dessa exigência. Não obstante as ponderações, né, feitas aí pelo meu colega Calvé, mas nós pensamos no quê? O empregador, ele deve zelar pelo meio ambiente de trabalho. E, muito embora nós possamos sim falar nessa questão de uma ausência de lei regulamentando essa justa causa, mas fato é que no Brasil vigora aquela ideia da supremacia do interesse público sobre o privado e também do interesse coletivo sobre o particular. E a saúde, indiscutivelmente, é de interesse coletivo, especialmente no ambiente de trabalho, dentro de uma visão mais microscópica dessa prevalência de interesses. Além disso, nós temos a lei 14.128, de 26 de março de 2021, que prevê a presunção como doença do trabalho da Covid-19 no que diz respeito aos profissionais de saúde. Logo, eu não exigir a vacinação dos meus empregados vai gerar automaticamente para esse empregador uma insegurança jurídica, na medida em que, se seus empregados forem aí acometidos pela infecção da Covid-19, inevitavelmente atrairá para si a responsabilidade objetiva para tanto. Devo reconhecer que a aplicação de penalidade, né, seja justa causa ou não, é realmente um fator de discussão. Agora, indene de dúvidas que a aplicação de advertência, a aplicação de uma suspensão ou mesmo a dispensa sem justa causa seriam plenamente possíveis, tendo em vista essa responsabilidade que o empregador tem de zelar o meio ambiente rígido e sadio de seus empregados. Claro, essa aplicação de penalidade, essa medida que a empresa vai tomar, deve levar em conta se a recusa à vacinação é injustificada. Se houver uma justificativa, o empregado não pode tomar por alguma restrição médica, como nós temos muitas dúvidas ainda. Até pouco tempo atrás, tínhamos dúvidas se as gestantes, por exemplo, poderiam se vacinar com uma ou outra vacina. Nesse caso, se houver uma recusa justificada por parte do empregado, pensamos que não caberia ao empregador, né, a um ator privado, exigir essa vacinação. Agora, se a recusa for injustificada, tendo em vista essa obrigação da empresa de zelar pelo ambiente sadio de todos os empregados, pensamos que sim, poderia haver essa condicionante para que o empregado fosse mantido ali naquele ambiente, juntamente com seus demais colegas.
Agora, já foi permitida, eu volto com o doutor Otávio Calvé, essa demissão, né, da funcionária por justa causa, aí foi no caso de um hospital. Mas isso pode acontecer em outros locais. Agora a gente vê a defesa também de não vacinação por essa desconfiança em relação às vacinas, sendo que até no exterior se comprova que há um índice de contágio e de casos mais graves exatamente entre aqueles que não se vacinaram, não é? E mesmo entre os vacinados, determinados procedimentos têm de ser mantidos, enquanto não se tenha de fato uma imunidade de rebanho pela vacinação, não é? Porque ainda há risco de contágio. Agora, Otávio, como é que o senhor vê as decisões isoladas que juízes possam tomar em relação a essas questões, que é muito provável que isso se torne frequente, enquanto não houver uma manifestação efetiva do Congresso, que fala inclusive nessa possibilidade de um passaporte sanitário, como outros países estão adotando. E aí, determinados locais, a pessoa não poderia frequentar se ela não tiver atestado de vacina. Eu acho que a gente fica numa insegurança jurídica muito grande, né? Porque, como meu colega Rafael comentou, e a gente já até discutiu isso internamente no nosso grupo de pesquisas, a gente tem assim as duas correntes hoje que são debatidas entre nós, né? A que eu estou defendendo hoje e a que o Rafael está defendendo hoje. O problema todo é que a gente não tem ainda outras definições que são consequências dessa primeira. Por exemplo, o Rafael mencionou a questão da responsabilidade do empregador, citando a Lei 14.128, que fala dos profissionais da saúde. O profissional da saúde, que foi a questão que envolveu esse processo do TRT de São Paulo, que manteve a justa causa, é obviamente um caso um pouco diferente, porque o profissional da saúde, ele está ali diretamente exposto ao vírus, ele pode estar ali também contaminando pacientes, enfim. O profissional de saúde tem toda uma percepção diferenciada e o próprio legislador já fez esse reconhecimento diferenciado com a lei que faz a presunção do nexo causal se você é um profissional da saúde e se contamina com coronavírus. Óbvio. Agora, isso não pode ser estendido para todos os demais. Por exemplo, se eu trabalho como professor numa faculdade e eu apareço com a contaminação do coronavírus, eu não tenho como regra que presumir que a minha contaminação se deu por conta do trabalho. A gente não tem uma lei específica dizendo que há uma presunção sempre de nexo causal da contaminação com o ambiente de trabalho. A gente teve um artigo de uma medida provisória que dizia o contrário, que não se presumia. O Supremo entendeu que era inconstitucional esse artigo e a gente acabou ficando num vazio legislativo. O que a gente hoje usa para entender esse problema de responsabilidade do empregador, de nexo causal, é uma lei que já existe, que é a Lei da Previdência, que fala de doenças endêmicas. E nas doenças endêmicas, que são aquelas sazonais, por área geográfica, como a dengue, por exemplo, a lei é clara em dizer que não há presunção de nexo causal, que você tem que provar o nexo causal. Se na doença endêmica é assim, na doença pandêmica, com mais razão, porque de fato você não tem como saber de onde veio o vírus que te contaminou. Então, essa questão de se o empregador não exigir a vacina como obrigatória, ele vai responder por isso se o empregado se contaminar, para mim não existe essa consequência lógica. Ele só vai responder se o empregado provar que houve nexo causal com o trabalho e mais, se provar que o empregador teve culpa no evento. Porque é outra coisa que a gente não pode esquecer. Por mais que se adotem todas as medidas que hoje nós temos à disposição, vacina, isolamento, distanciamento entre empregados, máscara, álcool gel, enfim, adotando todo o protocolo, as pessoas continuam se contaminando. Você reduz, claro, e é o desejável, é o que a gente busca, mas não há uma garantia total de que ninguém vai se contaminar. Então, eu não acho que existe essa correlação imediata de se o empregador não exigir a vacinação, automaticamente ele vai responder se o empregado ficar doente. Não. E outra coisa que é importante lembrar, né? Esse debate, ele não é um debate pró ou contra a vacina, é um debate jurídico de se o empregador pode exigir a vacinação. Agora, não há dúvidas, e isso também já está regulamentado por portaria do Ministério da Economia, né? Secretaria Especial de Trabalho e Emprego, que hoje está no Ministério do Trabalho, no sentido de que o empregador tem o dever de orientar os trabalhadores,
de divulgar a vacinação, de mostrar os benefícios. Então, assim, já há um consenso de que a vacinação é o melhor caminho. A discussão é se eu posso ou não exigir e as consequências jurídicas disso. Agora eu passo para o doutor Rafael para tirar uma dúvida, por exemplo, se o empregador não quiser, a gente estava colocando a questão até de justa causa, mas se o empregador não quiser ter um funcionário que não se vacine, ele pode demitir normalmente. Isso, exatamente. Porque eu acho que o cerne da questão, né, a discussão jurídica, quanto à dispensa, né, a nossa Constituição, ela, embora ela vede a dispensa arbitrária ou sem justa causa, né, mas prevê uma indenização compensatória para tanto, é muito, assim, eu penso que quem pode o mais, pode o menos. Se numa situação pré-pandemia, eu já poderia exercer, o empregador poderia exercer o direito potestativo de dispensa, ou seja, aquela teoria de que o empregador assume o risco da atividade econômica. E sendo assim, ele pode contratar e dispensar, desde que opere-se a devida indenização e o pagamento das verbas devidas. Quanto mais agora no contexto de pandemia e de debate sobre a exigência de vacinação, ou até mesmo do uso de EPIs, né, a máscara, o álcool em gel, por exemplo. Vale lembrar que, nesse caso, eu tenho previsão para dispensa por justa causa na própria CLT. É uma justa causa, por exemplo, o empregado se recusar ao uso de EPIs. Essa justa causa, inclusive, está fora daquele rol conhecido lá no artigo 482 da CLT. Agora, a dispensa sem justa causa, sobretudo nesse meio, nesse debate, eu penso que é possível sim. Em todo caso, sempre deve prevalecer a questão da ponderação dos interesses, né? O conflito ali dos princípios que estão em jogo nessa relação de trabalho. É por isso que sempre se recomenda a ponderação. E digo mais, os sindicatos poderiam ter uma grande participação na solução dessa controvérsia, né? Formalizando acordos coletivos nesse sentido, talvez proibindo a dispensa, mas permitindo uma suspensão até que o empregado possa estar vacinado, né? Falta talvez uma negociação coletiva nesse sentido. Mas fato é que a dispensa sem justa causa, nessas hipóteses, ela poderia ser operada penso eu, sem nenhuma restrição. Porque vamos lembrar no começo da pandemia que a gente tinha a questão inversa, né? Muitos funcionários pedindo para ficar em casa, para evitar o risco de contágio. Houve toda uma discussão, por exemplo, com relação a empregados domésticos, as pessoas com comorbidades ou que tinham uma faixa etária mais avançada, que tinham essa precaução. E aí hoje existe essa proteção oferecida pelas vacinas e nós estamos ainda bem avançando com a vacinação aqui no Brasil. E aí entra a discussão se as pessoas vão deixar de ter essa proteção e oferecendo risco aos outros, né? Porque pode contrair a doença, a dificuldade de controle é muito maior. Doutora Otávio Calveira, o senhor acha que pode se estabelecer essa condição através de acordos sindicais, como foi proposto aí pelo doutor Rafael? Acho sim, concordo com o Rafael nesse aspecto. Eu acho que hoje o nosso sistema ele permite que a negociação coletiva ela seja feita até com preponderância sobre a legislação. Então, é um tema que, em tese, a gente poderia colocar como matéria de segurança no trabalho e criando pela própria vontade dos trabalhadores, né? Porque a negociação coletiva vai expor a vontade da coletividade. Então, eu acho possível, sim, e a gente já tem debatido isso internamente como uma medida bastante razoável. Também concordo com o Rafael a questão dos EPIs, né? Porque a gente tem portaria do hoje Ministério do Trabalho, na época Ministério da Economia, recomendando, dizendo quais são os itens que o empregado deve utilizar no ambiente de trabalho. E se o empregado se recusar a usar máscara, a usar o álcool gel, a ficar no distanciamento, o empregador não só pode, como deve adverti-lo, deve orientá-lo e pode até chegar na justa causa por ele não estar usando os EPIs. Agora, a questão da dispensa sem justa causa, eu também já tenho alguma restrição para além do que o Rafael defendeu. Por quê? Porque isso embute uma outra discussão,
que é a discussão da possibilidade ou não de exigência de um passaporte biológico, já, né? Enquanto está o mundo inteiro debatendo isso em plano normativo, porque isso pode gerar uma discriminação no mercado de trabalho. Se você não tiver o passaporte biológico, você não tem acesso ao trabalho, você pode perder o seu emprego, e isso é um dado sensível, né, que é protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados, e precisa de uma justificativa para ser exigido esse dado sensível. E aí que é uma grande discussão, que, na verdade, a discussão de fundo, né, é uma discussão que envolve a ciência do direito, de até onde o intérprete pode ir para além do legislador. Como o Rafael falou, quem faz a interpretação, já buscando essas obrigações hoje sem lei, faz uma interpretação que a gente chama de pós-positivista, né? Pega os valores, pega os princípios e constrói, conforme o caso concreto, uma solução que acha mais adequada. Isso é muito bom por um lado, mas também traz um risco por outro, porque toda vez que você faz uma interpretação para afirmar um direito, para, em tese, efetivar um direito fundamental, você vai restringir o outro. E aí quem é que deve decidir qual é a melhor restrição, qual é a pior restrição? É o juiz? É o intérprete? Ou é o legislador? Em que medida isso acontece? O nosso debate de fundo é esse, é um debate de como interpretar e aplicar o direito. No fundo é isso. Eu tenho uma posição assim que é mais de autocontenção do Poder Judiciário. E com base na decisão do Supremo, que eu acho legal repetir, porque o Supremo diz que todas essas restrições de direitos têm que estar previstas em lei. E é esse limite que eu acho que o Poder Judiciário deve observar. Não é que a medida de vacinação não seja boa, é maravilhosa, mas é o limite do que a gente deve observar. Eu estava agora a sair um pouco do direito, eu coloco uma questão antes de passar para o doutor Rafael, de você ser obrigado a conviver com alguém que pode te contaminar. Você não tem esse direito, no caso do empregador, né, que você sabe que a pessoa se recusa a tomar vacina. A pessoa que se recusa a tomar vacina, muito provavelmente ela se recusa a outras medidas de prevenção, outros protocolos. Doutor Otávio? Exato. Vai, Pedro. Acho que ele não está ouvindo. Por favor, então, doutor Rafael, como é que o senhor vê essa situação de um empregador, dele, até onde vai o direito dele? Justamente, percebam que, né, tanto eu quanto o professor Calvi, nós temos um consenso nesse sentido. Seja por um lado, seja por outro, nós temos um conflito de direitos fundamentais. De um lado, o direito à relação ao trabalho, né, ao acesso ao trabalho como dignidade humana do trabalhador, e de outro lado, o direito de proteger a sua saúde e a dos demais, e a dos seus colegas. Né? Então vejam que nessa seara de conflitos de direitos, muito embora, como o professor Calvi colocou, uma questão mais pós-positivista, mas fato é que há um conflito desses interesses, e havendo conflito, eu tenho que sopesar, ou seja, eu tenho que colocar na balança qual deles vai pesar mais, para que eu possa, em detrimento do outro, em sacrifício de um, fazer prevalecer o outro. E me parece, ressalvados os entendimentos em sentido contrário, mas me parece que o direito à saúde prevaleceria, inclusive, sobre o direito ao trabalho. Né? Mas, repito, essa é uma visão de princípio lógica, claro, mas é uma visão que faz sentido, porque diante de uma lacuna normativa, né, eu tenho uma ausência de lei, isso é fato. Diante de uma lacuna, eu tenho que me socorrer, talvez, de princípios. Né? Inclusive, tem previsão disso no ordenamento jurídico, nas normas de introdução ao direito brasileiro. Né? Nós temos uma lei que fala, na omissão da lei, o juiz, né, o procurador, deverá atuar de acordo com a analogia, princípios gerais de direitos. Então, nesse cenário, me parece que o direito à proteção da saúde, seja de maneira individual e principalmente dentro de um olhar coletivo, prevaleceria sobre o direito ao trabalho, ressalvados, repito, os entendimentos em sentido contrário.
Doutor Otávio Calveu, não sei se o senhor chegou a ouvir a questão, porque houve problemas aí no contato, mas agora o senhor já está de volta. Eu estava falando do direito do empregador de não querer conviver com alguém que ofereça um risco maior por uma questão de saúde. Eu acho que entra aí naquela discussão de discriminação, mas nós temos outras circunstâncias em que pode haver um preconceito. Agora, nesse caso, haveria um risco, de fato, de a pessoa potencialmente ser um transmissor do coronavírus. Então, existe, sem dúvida nenhuma. Eu peguei o finalzinho aqui da fala do Rafael, né? Eu acho assim que a gente vai ter, se a gente assumir essa corrente, né, que o Rafael está defendendo aqui hoje, a gente vai ter que assumir as consequências dessa corrente. Então, por exemplo, já pensaram no caso do empregador não querer se vacinar? Todos os empregados da empresa poderiam, por exemplo, parar de trabalhar, poderiam fazer a rescisão indireta porque o empregador não quer se vacinar. Então, assim, a gente tem muitas consequências e eu não acho que seja, como o Rafael falou, um caso de lacuna do legislador. O que acontece para mim é que, como já disse, o STF fala lá claramente que as restrições devem estar previstas em lei, né? Não existia esse problema da pandemia. Então, cabe ao legislador agora produzir a legislação para que as restrições aos exercícios de direitos aconteçam. A gente dizer que o juiz, né, eu lá, juiz de primeiro grau, posso fazer uma interpretação criando esse requisito para que as pessoas fiquem trabalhando, é o grande problema que a gente tem hoje de sabermos quais são os limites do poder judiciário. Porque, assim, como o Rafael falou, né, assim, o Rafael chega à conclusão pessoal de que, indubitavelmente, o direito individual deve ser sacrificado em prol do direito coletivo, de que o direito de uma pessoa não se vacinar deve ser sacrificado em prol dos direitos dos demais, que o direito do trabalho de uma pessoa, ao trabalho de uma pessoa, deve ser sacrificado em prol do ambiente saudável, e esse que é o perigo, porque vai depender de quem vai julgar, vai depender da concepção subjetiva de cada um, né? E é bom a gente lembrar também, para botar mais um pontinho na discussão, que a única norma regulamentadora que a gente tem, que eu conheço, né, que fala em vacina obrigatória, é justamente o pessoal da saúde, é a NR32 do Ministério do Trabalho. E lá, quando o profissional da saúde se recusa a vacinar, a consequência jurídica não é a dispensa. A consequência jurídica é o empregador pegar uma declaração do empregado de que o empregado não quis se vacinar, para que o empregador não se responsabilize, obviamente, por essa conduta do empregado. Então, se a gente for fazer um paralelo, suprindo a lacuna da lei, como o Rafael falou, a gente já tem uma norma que trata desse tema para o pessoal da saúde, cuja consequência não é a dispensa, nem por justa causa, nem sem justa causa. É simplesmente a pessoa reconhecer a responsabilidade dela de não ter se vacinado. Agora, uma coisa é toda essa teoria, e outra coisa é a prática e os riscos que eu quero correr. Também é bom lembrar isso, né? O gestor, o empresário, ele tem que colocar tudo isso na mesa e ver qual é o pior risco para fazer a escolha que ele deve seguir, né? E, obviamente, no momento que a gente vive, eu acho que antes de pensar em qualquer medida drástica, o gestor ele tem que imaginar soluções alternativas. Por exemplo, o teletrabalho, deixar a pessoa que não quer se vacinar para ser o último da fila a retornar ao trabalho presencial, né? Colocar no ambiente de trabalho, conseguir isolar essa pessoa, enfim, tem outras medidas também, menos drásticas, né? E dentro da ponderação de interesses, a gente usa esse princípio que é da proporcionalidade, né, para alcançar o melhor resultado possível com a menor restrição possível de direitos, né? Mas o debate realmente não vai terminar por aqui, não. Exatamente, até porque existe a possibilidade de ser criado o tal passaporte da vacina, né, o passaporte sanitário que muitos países estão adotando para induzir as pessoas a tomarem a vacina, e tem países que restringem a viagem. Então é uma coisa mais ampla, até uma discussão global, né? Como eu colocava, a gente está falando muito da questão do trabalho, mas a gente pode ter limitações. Por exemplo, pessoa sem vacina não pode entrar num bar, não pode entrar em determinado hotel, vai ter de apresentar essa comprovação. Podemos chegar
a esse estágio, né? Nós temos alguns países que tentaram evitar isso, mas acabaram fazendo, até o caso da França, por exemplo, para induzir as pessoas a tomarem vacina, pessoas que se recusavam, e aí a pandemia volta a crescer, porque está comprovado que a vacina, pelo menos, minimiza os riscos. Se não protege 100%, dá uma proteção importante. Mas é isso. Como o doutor Otávio ressaltou, essa conversa ainda vai longe e nós fechamos por aqui o nosso Quem Tem Razão de hoje. Eu agradeço muito a participação do doutor Otávio Calvé, que é juiz do trabalho, mestre e doutor da PUC de São Paulo, e o Rafael Camargo Felisbino, que é advogado, professor, especialista em Direito e Processo do Trabalho. Agradeço muito aos dois, um ótimo final de semana. Doutor Otávio, obrigada. Muito obrigado, Rafael, um grande abraço, prazer revê-lo aqui, até a próxima. Doutor Rafael, muito obrigada. Muito obrigado pela participação, agradeço ao professor Calvé, agradeço também a todos os telespectadores que nos prestigiaram. São 12 horas e 30 minutos e agora nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouquinho muito mais informação para você. Voltamos com o Pan News, que você pode acompanhar também em vídeo. Até já. Quem tem razão?